Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando nosso bate-papo sobre essa introdução à Sagrada Escritura, Novo Testamento, vamos conversar agora sobre a moderna crítica dos evangelhos. Porque após a Idade Média, começou a surgir uma hermenêutica moderna, um estilo de interpretação. Então começam a aparecer diversos teólogos, principalmente das escolas alemãs e teólogos luteranos, baseados nos ensinamentos de Lutero, que vão trazer uma transformação no entendimento e na interpretação da Sagrada Escritura, que nós vamos falar ao longo do tempo de alguns documentos que a Igreja colocou para nos orientar nesse sentido. Podemos ver isso já na Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II. Mas após este documento, ainda surgiram outros, a Verbo Dei, do Papa Bento XVI, e justamente um documento que é a interpretação da Bíblia na Igreja, datado de 1993. Então, podemos conversar um pouquinho, rapidamente, sobre essa moderna crítica dos evangelhos. Então, começa a surgir o método da história das formas, a partir desses pensamentos, que tem origem nos críticos protestantes liberais da Alemanha. Então, os primeiros arautos serão os racionalistas, da segunda metade do século XX, que o ser humano pensa, ele logo existe. Então, o centro da história não é mais Deus, mas sim o homem, e eles possuem conclusões que para nós são inaceitáveis para entendimento da nossa fé. E surgem Martin de Bellius, Schmitt, Bertrand, Alberts. Era algum desses pensadores, filósofos, teólogos que trabalhavam nessa linha da moderna crítica dos evangelhos. Com o decorrer do tempo, os estudiosos católicos começam a verificar que esse método, como tal, ele pode ser aceitável, desde que você dê uma outra interpretação a ele. Então, você passa a ter uma perspectiva que leva em conta os dados da fé, entrar na questão da analogia da fé, trocando os parâmetros do racionalismo pela fé. Então, não ser razão pura, mas a gente procurar entender qual é o motivo da minha fé, dar razões à minha fé. Então, o método da história das formas, ele pode ser útil para entendimento do Evangelho. Então, daí que, ao lado de uma aplicação liberal e racionalista, existe uma aplicação católica a este método. Então, a concepção racionalista, voltando a esses pensadores alemães, chamou a atenção para o intervalo entre a pregação oral de Jesus, que acontecia dos anos 27 a 30, e a redação dos evangelhos, que nós já vimos que aconteceu após os anos 50, quer dizer, 20, 30, 40 anos após a morte de Jesus. Então, nestes 2 ou 3 decênios, a transmissão foi feita oralmente. Aconteceu na Palestina, Síria, Ásia Menor, Grécia, Roma. Em cada um desses lugares, os pregadores procuravam dar um Sitzenleben, é uma palavra alemã que significa um lugar, uma ressonância dos respectivos ouvintes, quer dizer, a trazer a realidade para aquilo que vive. Qual o Sitzenleben daquele povo que está escutando a palavra de Deus que Jesus experimentou há 20, 30, 40 anos antes? Então, essa mensagem dava uma resposta adequada aos anseios da população de cada região, de acordo com a realidade, o modo de vida de cada um. E eles não tinham preocupações históricas, metafísicas, que era justamente examinar a realidade da mente, a matéria, mas apenas aspectos existenciais do Evangelho. Então, os autores desse método, que é o método da história da forma, eles vão alegar que a doutrina de Jesus ela vai tomar feitios novos e vai se distanciar da sua pregação original, que foi aquela que Jesus viveu com os apóstolos. E aí, essa moderna crítica, ela continua. Os evangelhos, para eles, são escritos da pregação dos apóstolos e relatam uma figura de Jesus que não foi fiel ao Jesus real, porque foi escrito 20, 30, 40 anos depois. Então, os racionalistas afirmam que nos evangelhos nós somos informados que as primeiras gerações de cristãos
vivenciaram o Jesus da fé. Quer dizer, aqueles que estão lá no Atos dos Apóstolos eram o Jesus da fé, porque eles não viram o Jesus. Alguns escreveram, estavam juntos, mas outros não. Então era um Jesus da fé. E não aquilo que Jesus foi o disse, que realmente que era o Jesus da história. Aí surge o Jesus da história e o Jesus da fé. Então, para sabermos o que Jesus foi e o que ele fez, sem deturpações, nós temos que eliminar do texto escrito dos evangelhos os prováveis retoques e acréscimos que foram acrescidos àquela mensagem inicial. Então, a mensagem oral deveria ser mais fiel nessa mensagem escrita. Então, isso aí começa a dar esse Jesus da fé e esse Jesus da história a dar um sentido diferente. Quer dizer, o Jesus da história foi aquele que viveu, caminhou junto com os apóstolos, foi o pré-pascal, e o Jesus da fé foi o pós-pascal, aqueles que viram ressuscitado, que onde estão escritos os evangelhos, que foi escrito depois que Jesus já tinha ido para o Pai pela sua ascensão. Então, dentro desses pensadores, nós vamos ter o pensamento de Bultmann. Bultmann, Rudolf Bultmann era um estudioso alemão, inicia seu magistério na cátedra de Novo Testamento, na cidade de Magdeburgo, onde ficou até o ano de 1951. E ele vai enfrentar um problema existente que tinha naquelas comunidades protestantes de sua época, que era justamente o racionalismo. Então, para ter esse entendimento de fé e razão, ele elimina dos evangelhos tudo que a razão não consegue explicar, para tentar caminhar junto com eles, explicar a fé, mas de uma maneira que nós, católicos, não aceitamos e não vivemos isso. Então, ele esvazia a pregação do culto protestante e, para restituir o valor sem conteúdo, ele e abandonar o racionalismo. Então, ele começa, sem voltar a dizer Jesus, multiplicou pães. Como é que eu vou explicar que Jesus multiplicou pães? A razão não alcança, curou leprosos, caminhou sobre as águas. Isso é difícil de explicar à luz da razão. Então, ele vai adotar o pensamento de um filósofo existencialista, Martin Heidegger, daquela época, que era muito famoso, e vai conservar o conceito luterano de fé fiducial, ou fé confiança, que era um movimento puramente afetivo, sem procurar dar razões à sua fé. Então, é uma fé que renuncia a procurar motivos razoáveis para crer. Não é como nós fazemos. E Lutero foi um grande arauto e defensor dessa fé. Então, algumas premissas desse pensamento de Bultmann que entrou no meio do estudo da teologia nesta época, final do século XIX, início do século XX. Então, nós temos 6 pontos que podemos falar. Primeiro, a Sagrada Escritura, especialmente os evangelhos, nos apresentam uma narração de episódios do passado que nos interpelam. Então, nós sabemos que aquilo foi uma tradição oral e que foi escrito pelos discípulos. Jesus pregou, viveu e passou o evangelho com sua palavra e os discípulos assim o fizeram. Em todo homem, nós sabemos que há um saber existencial a respeito de Deus, sobre a vida, sobre a felicidade, sobre a salvação. Nós conhecemos diversas pessoas que trabalham esses pontos e às vezes nem cristãos são. Então, falar de Deus é falar de mim, falar da nossa própria pessoa. Então, a ação de Deus na história não pode ser apresentada com objetividade, porque nas páginas da Bíblia, quem está estudando, o estudioso moderno, ele vai encontrar a expressão do sentimento religioso de outras pessoas ou de antigos cristãos. E aí começa a gerar conflitos. Então, a subjetividade dos antigos cristãos, segundo Bultmann, para ele era mito. E toda concepção que apresenta o divino como humano e o transcendente como imanente, quer dizer, aquele Deus que entra em nossa vida, isso é mito. Então, toda concepção que relaciona acontecimento deste mundo com seres do além, como anjos ou demônios, é uma concepção falsa. Toda concepção que admite Deus intervir no mundo à guisa de um ser deste mundo, por uma ação diretamente verificável, como as aparições de Fátima, as aparições a Bernadette de Soubirous, tais concepções são mitos, não existe.
Então, julga Bultmann que são contrárias ao pensamento científico, porque eles eram razão pura. Então, graça, dons do Espírito, Satã, anjos maus, são contrários à consciência do homem moderno. Isso não cabe. Isso é o pensamento de Bultmann, que tem que ser sujeito às suas próprias ações. E, para terminar, para Bultmann, o Novo Testamento ele apresenta uma linguagem muito mítica, inaceitável para o homem de hoje, que é impregnado de cientificismo. Então, é preciso, segundo Bultmann, demitizar. Demitizar a palavra de Deus, quer dizer, tirar tudo aquilo que você não consegue entender, mas aquilo que você consegue explicar pela razão. Esse foi um ponto de vista dos racionalistas, do pensamento moderno que surgiu, mas não estamos encerrando aqui. O nosso bate-papo continua para frente. Ficamos na paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.